E nós vamos começar nosso Tempo Real de hoje na companhia do presidente da OAB, o presidente eleito, né? Raimundo Júnior, presidente eleito da OAB, após uma eleição onde ele teve 51,81% dos votos. Presidente eleito Raimundo Júnior, advogado, doutor Raimundo Júnior, boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelso. Boa tarde, Elivaldo. A todos os telespectadores. Queria iniciar mandando um abraço afetuoso para toda a advocacia piauiense, para cada advogado e advogada desse estado. Bom, como é que foi o processo eleitoral, esses momentos de discussões e debates com a advocacia para a construção dessa trajetória que resultou na sua vitória nas eleições? Eu costumo dizer que trabalhei 3 anos, né, Joelso? Perdi as eleições de 2021 por uma pequena diferença de votos. Né? E de 2021 para cá a gente trabalhou muito, especialmente no sentido de dialogar e ouvir a advocacia piauiense. Né? E trabalhamos muito, corremos o estado todo e realizamos o processo de escuta que nós entendemos que a advocacia do Piauí merecia, para que nós apresentássemos um projeto importante para a advocacia piauiense, que fosse um pilar e um farol de esperança para todo advogado e advogada desse estado, seja do mais experiente, seja do mais jovem. O resultado foi uma vitória, presidente eleito, que garantiu, por exemplo, das 20 subseções, o senhor foi vitorioso em 18, se não me engano, essa foi a situação. O que esperar da nova gestão, quando o senhor assumiu, obviamente, da OAB Piauí, em relação às subseções, às unidades da entidade, da instituição, no interior do estado? Elivaldo, esse é um ponto importante, porque eu acredito que isso mostra o sentimento de renovação e mudança que a advocacia do Piauí abraçou como um todo. Ganhamos na capital, né, onde normalmente a gestão tem muita força, por conta inclusive da aproximação dos serviços com o advogado e a advogada do capital. Mas tivemos um levante no interior do estado, realizamos, né, ou tivemos uma vitória surpreendente, com uma grande diferença de votos, né, em algumas subseções uma diferença abissal de votos. Isso mostra que a advocacia do interior abraçou também o nosso projeto e que aquilo que nós prometemos durante a campanha tem que ser cumprido nessa gestão, que é aproximar a seccional e os seus serviços dos advogados e advogadas do interior. E especialmente no sentido de incluí-los mais, acolhê-los mais e sermos mais próximos. Não podemos mais ter uma instituição que lembra do advogado do interior só de 3 em 3 anos. Presidente Raimundo Júnior, presidente eleito Raimundo Júnior, a respeito do trabalho que é feito pelas comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Piauí, como é que isso tem funcionado? Quais são os projetos que o senhor tem, ou a futura gestão tem, para a utilização desses encontros para o fortalecimento da classe? Eu acredito, Joelso, que as comissões, elas realizam o trabalho mais importante da Ordem, inclusive no sentido de permitir que a Ordem sempre esteja protagonizando. Uma das grandes discussões durante esse projeto, essa caminhada, foi que muitas comissões não funcionam ou não têm capacidade de funcionar, elas são um pouco engessadas. Nós queremos abrir as comissões e permitir que elas realizem todos os trabalhos que sejam necessários para trazer de volta a resolutividade, a efetividade e, especialmente, o protagonismo que merecemos. É assim que alcançamos o respeito da sociedade e foi através disso e das comissões que temos esse relevo constitucional, essa garantia tão importante. Agora, perdão, Jorge. Comissões engessadas ou com dificuldade de funcionar. O que é esse engessamento? Que dificuldade é essa? É estrutural? Como é que isso vai ser conduzido? Permitindo uma inclusão, uma pluralidade maior, né, e especialmente independência. Eu acredito que quando as comissões têm independência para trabalhar, elas realizam um trabalho que é necessário através da ordem, diante desse aspecto constitucional que temos, essa legitimidade constitucional. Agora eu percebo que o senhor tem essa preocupação, é natural que tenha, de fortalecer as subseções, as comissões, a advocacia, mas a OAB ela vai muito além do olhar para a instituição, do olhar para a advocacia. Ela tem também uma influência muito forte
para a sociedade, para os poderes constituídos. A OAB tem o 5º Constitucional, que indica desembargador, ou parte de lá o processo, enfim, uma influência social muito forte. Com relação a esse aspecto, presidente eleito, como o senhor pretende conduzir a instituição, o comportamento da instituição em relação a essas instituições que estão, que de algum modo têm influência social através da OAB? Elivaldo, eu, durante toda a minha campanha, fiz uma promessa à advocacia e sociedade piauiense, que a ordem trabalharia muito, especialmente no campo social, né, até porque nós temos essa legitimidade constitucional. E vamos trabalhar porque é assim que a ordem protagoniza, né, protagonizando os grandes debates. Nós não podemos ter uma ordem letárgica e omissa em relação a qualquer função que envolva a ordem dos advogados, seja no sentido de ser um pilar para a advocacia, seja no sentido de sermos um pilar para a sociedade piauiense. Realizaremos o diálogo, construiremos as pontes, mas a ordem sob nossa gestão atuará sempre com muita independência. Outro assunto diz respeito a um assunto que tem preocupado, na verdade, toda a advocacia, todas as pessoas que exercem a advocacia, é a grande quantidade de formação de advogados, os novos advogados. A discussão sobre o mercado de trabalho para todos eles e a qualidade da formação desses novos advogados. Até que ponto isso deve ser uma preocupação da OAB Piauí? Acredito que a ordem deva agir em alguns pilares. O primeiro é na fiscalização do ensino jurídico, para evitar, com a precarização do ensino, que nós tenhamos, né, profissionais não qualificados, né, ingressando no mercado de trabalho. Só o exame da ordem na avaliação do senhor não é suficiente? É preciso que a ordem volte a atuar através de uma comissão extremamente representativa, que é a comissão da OAB nas universidades, né, para auxiliar já nesse sentido. E também entendemos que a questão do mercado de trabalho envolve muita morosidade processual. Morosidade processual, Joelson, ela leva a uma perca de confiança da sociedade em relação ao poder judiciário e aos outros poderes também. E o culpado, que é elegido normalmente, é o advogado ou advogada por conta daquela falta de celeridade. Isso dificulta o mercado de trabalho, impactando na vida do mais experiente e do mais jovem. A partir do momento que nós tenhamos uma ordem que volte a enfrentar de modo resolutivo e efetivo essa questão, nós vamos melhorar essas questões alusivas ao mercado de trabalho, qualificando também todos os advogados de um modo mais prático. Não à toa, vamos criar um núcleo de apoio à jovem advocacia, permitindo, através de cursos mais intensivos e práticos, que o jovem advogado se sinta mais preparado no ingresso do mercado de trabalho. E a OAB, com seu papel político-institucional, por exemplo, nos processos eleitorais, a OAB atua até como mediadora, ela tem uma comissão, inclusive, de fiscalização desses processos eleitorais. O compromisso da OAB sob o seu comando com a democracia, por exemplo, que está muito atual esse debate. Será 100%, né, Livaldo? Eu acredito que a democracia é o grande pilar de todo e qualquer país que represente e que respeite os seus cidadãos e as suas cidadãs. Nós discutimos, inclusive, em relação ao 5º Constitucional, você disse agora há pouco, como a democracia é necessária e como a ordem, para exigir exemplo dos outros poderes, precisa dar exemplo. Não à toa, em relação ao 5º, a nossa proposta foi devolver o 5º para a advocacia piauiense, de modo a permitir que cada advogado e advogada desse Estado, através de uma consulta pública, possa realizar as escolhas dos seus representantes em qualquer tribunal. Então, a democracia é um pilar fundamental e que precisa sempre ser defendido de forma muito veemente pela instituição. Quando você fala sobre essa... E a OAB tem historicamente esse papel, né? Historicamente. O senhor acredita que nesses últimos tempos ela tenha perdido um pouco mais esse protagonismo? Se você comparar com episódios 1985, Diretas Já, redemocratização, como é que ela deve, se é papel de fato, retomar esse protagonismo nas discussões? Eu acredito que a ordem nos últimos tempos, especialmente no Piauí, perdeu um pouco de independência e de combatividade. E são pilares fundamentais em qualquer instituição, como da Ordem dos Advogados do Brasil. A partir do momento que nós tenhamos uma independência, uma combatividade melhor, nós vamos voltar a enfrentar problemas tão importantes e devolver a ordem para o protagonismo que ela merece. E como você pretende conduzir aí
Eu imagino que tem aí uma transição, já que o senhor foi eleito na oposição, a situação tinha lá a chapa concorrendo, a oposição foi vitoriosa. O que o senhor imagina ou projeta para esse período até a posse da nova diretoria? Elivaldo, eu tenho muita tranquilidade em relação à transição. Nós realizaremos uma gestão que tente unir toda a advocacia piauiense. A eleição termina no dia da eleição, especialmente no âmbito de uma instituição de classe, que deve, como nós registramos agora há pouco, dar alguns exemplos. E o exemplo maior na nossa casa deve ser de uma instituição inclusiva e uma instituição acolhedora, que respeite tanto os advogados e as advogadas que escolheram votar na chapa 10, como nas demais chapas. Realizaremos uma gestão para todos e para todas, de sorte a unir toda a advocacia piauiense. A gente tem também outras instituições ligadas ali à OAB, como a CAAP, por exemplo, que prestam serviço, né, à instituição. Como é que fica a gestão desse aspecto da advocacia? O Elivaldo tratou agora há pouco acerca da transição. Nós estamos realizando a nomeação dos membros que deverão compor a equipe de transição. Devo assinar esse ofício agora à tarde e teremos, assim, com muita profundidade, uma leitura do que nós temos na OAB e na própria CAAP, para podermos avançar em todos os projetos da gente, especialmente em relação à CAAP, Joelson, porque ela é o braço social da ordem e é ela quem se aproxima do advogado e advogada nos seus assuntos, digamos assim, mais assistenciais. Há uma preocupação ou ficou algum tipo de dificuldade nas relações? Nós vimos que a disputa eleitoral, sobretudo a parte da apuração, foi cercada de muita tensão. Isso deixa sequelas em algum tipo de relação entre esses grupos que disputaram a eleição da OAB, ou é algo que o senhor considera fácil de ser superado? Da minha parte, não sobra nada, porque eu acho que a partir do momento que a gente coloca o nome à disposição da gente, à disposição da classe, a gente tem que ter maturidade suficiente para entender que há algum tipo de assodamento aqui ou ali, às vezes de alguns candidatos ou candidatas, de alguns colegas advogados e advogadas, mas isso terminou no dia da eleição. Agora nós vamos presidir uma ordem sem qualquer tipo de perseguição, sem qualquer tipo de achaque a qualquer colega advogado ou advogada. Seremos um presidente para toda a advocacia piauiense. E vou fazer aqui um aceno a você, Joel, seu Elivaldo. Faremos, daqui a 3 anos irei voltar aqui na Cidade Verde para registrar a vocês que nós estaremos realizando a gestão mais aprovada da história da OAB do Piauí. O presidente aí fazendo já esse compromisso, né? Então, presidente, mas o governador Rafael Fonteles, ele publicou na rede social, foi uma publicação em que ele faz a saudação à eleição, à sua eleição, novo presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Piauí. Como é que o senhor espera a relação institucional, obviamente, da institucional da OAB com o governo do Estado? Elivaldo, eu recebi congratulações do governador e já fiz o meu agradecimento também nas redes sociais, assim como recebi também do Dr. Silvio, prefeito eleito de Teresina, de diversos deputados estaduais, diversos deputados federais, senadores também. Será uma relação com qualquer instituição, né, e com quaisquer dos poderes, de muito respeito, muito diálogo, sempre encontrando uma solução que mire a sociedade e a advocacia piauiense, no sentido de enfrentarmos os obstáculos necessários para obtermos sempre a melhor solução, seja no aspecto social, seja no aspecto da nossa profissão, mas sempre com muito respeito e também pedindo que sempre haja muito respeito em relação à independência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauiense. Queria agradecer a presença do senhor, Dr. Raimundo Júnior, presidente eleito da OAB Piauí, num processo eleitoral sempre muito disputado, ali com ânimos acirrados na reta final em função das apurações e com o resultado de Raimundo Júnior como presidente eleito. Obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço, Joelson, Elivaldo. Queria mais uma vez encerrar mandando um abraço para a advocacia piauiense. Muito bem, muito obrigado.